dizer. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade nós te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, o seu amor. Onde flui o amor. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor inunde os vossos corações nessa noite tão gostosa para adorarmos o Senhor juntos. Seja muito bem-vindo, tá? Saiba que é uma alegria ter você conosco, saiba que é uma alegria saber que você tem nos acompanhado por aqui, tá bom? Falar da nossa alegria para você, talvez eu não consiga expressar, mas saiba que os nossos corações nessa noite se alegram, tá? Por ter você conosco e saber que Deus quer falar com você, isso nos alegra ainda mais. Que você possa nessa noite abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração, aos nossos corações, tá bom? Eu quero te convidar nesse momento para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, tá? No versículo 25. E a palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28 diz assim: E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, como nós temos precisado de que essa verdade bíblica entre em nossos corações, que passe pela nossa mente, pelo nosso racional e que isso chegue aos nossos corações. Que isso possa sair daqui e chegar aqui, para nós entendermos que nós servimos um Deus, que nós conhecemos um Deus, que existe um Deus que cuida de nós, que zela por cada um de nós. Que nessa noite você possa se sentir acolhido nos braços do Pai, que você possa se sentir amado por Deus de verdade e que você se alegre por você saber que existe esse Deus vivo que está com você, que está aí na sua casa, que está do seu lado, dizendo: não se preocupe, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Ouça Deus falando isso para você essa noite. Eu quero te convidar nesse momento para você orar aí na sua casa. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela bondade, fidelidade, cuidado do Senhor com as nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o Senhor do nosso lado como nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor cuida de nós. É o Senhor que zela pelo Teu povo. Nós somos cuidados pelo Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por cuidar dos nossos filhos, nossa parentela. Deus, onde quer que estejam, nós sabemos que o Senhor está cuidando. Deus, eu te louvo nesse momento, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Em meio a tudo que temos vivido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos restaurado, o Senhor tem trazido vida para o nosso meio. Celebramos nessa noite, Deus, o Senhor, o Deus vivo, o Deus que cuida, o Deus da paz, o Deus que inunda os nossos corações com a verdade. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, durante o período que estivermos aqui nessa transmissão, eu quero te convidar para você entrar aí no nosso chat e deixar aí o seu pedido de oração, o seu comentário, deixar aí a sua decisão, se essa for aquilo que Deus falar ao seu coração. De repente, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que está nos assistindo nesse momento, se Deus falar ao teu coração, você quiser deixar aí a sua identidade, se identificar, dizer, olha, Deus falou comigo, eu quero realmente conhecer um pouco mais desse Deus, eu quero andar com essa igreja, quero andar com vocês. Saiba que esse é o nosso prazer, de andar com você, estar com você, ajudar você e ser ajudado por você, tá bom? Então, deixa seu comentário aí no nosso chat e quero te convidar para logo após o término dessa transmissão,
nós vamos estar lá na plataforma Zoom, orando pelo seu pedido, orando por você que está nos assistindo agora. Talvez nós nem sabemos o seu nome, mas ali nós temos apresentado, após os nossos cultos, nós vamos para ali, como igreja do Senhor, para orar por você. Então, se você quiser estar conosco após a transmissão, o nosso ID, o nosso link está logo aí na nossa descrição, na descrição dessa transmissão. Você pode acessar aí, assim como você também pode encontrar ali todas as classes de escola bíblica dominical, tá bom? Para você participar conosco, quer adulto, criança, jovens, juniores, adolescentes, tá bom? Todas as classes, não importa a sua idade, tá bom? Vai ter uma classe específica esperando você, vai ter um professor, uma professora ali esperando você aos domingos, para juntos podermos celebrar o Senhor no aprendizado da palavra, tá bom? Nós prezamos muito por isso, então quero deixar esse convite para você acessar aí a nossa descrição do culto e você poder participar conosco da Escola Bíblica Dominical também, tá bom? Sinta-se à vontade para celebrar o Senhor nessa noite, de todo o seu coração. Olá, Terceira Igreja, nós estamos aqui como família para dizer para vocês o que nós temos feito nesses tempos de pandemia, como nós temos passado, o que essa pandemia tem nos ensinado. Essa pandemia trouxe para nós, como família, um novo tempo, um tempo de união, um tempo de aproveitamento uns com os outros, um tempo de intimidade maior uns com os outros. E para que isso acontecesse, nós nos apegamos naquele que pode todas as coisas nas nossas vidas. E nós queremos deixar aqui para vocês dizer isso, que nós mesmo a esse turbilhão de coisas que tem acontecido em tempos difíceis, em situações difíceis, Deus tem nos ensinado coisas que nós não tínhamos. E nós estamos muito felizes com o Senhor, mas para não ficar só nas nossas palavras, eu quero deixar um versículo que se encontra em Lamentações 3:21, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então que nós venhamos nos apegar somente naquele que pode todas as coisas, somente aquele que pode realmente fazer com que nós peguemos coisas ruins e transformemos em notícias de esperanças, que é o Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, essa pandemia, esse tempo difícil, tempo de crise, tem nos ensinado, nós temos aprendido bastante com ele, porque nesse período nós temos vivido algo muito novo em nossa vida. Eu falo para os irmãos que hoje eu vivo o melhor momento do meu relacionamento conjugal, mesmo com toda essa crise, porque nesse momento de crise nós vemos aonde está verdadeiramente a nossa esperança. Não está na nossa força, não está na nossa sabedoria, mas sim no Senhor, que é nele que é a nossa verdadeira esperança, não somente nessa vida, mas para a eternidade. Essa é a nossa verdadeira esperança, e com isso, mesmo passando por todas essas lutas, pelo medo, por todas essas dificuldades que tem passado, nós confiamos no Senhor e a Ele a nossa esperança. Amém? Amém, meus irmãos, boa noite, a graça e paz a todos. Com muita alegria que eu venho ministrar esse período de louvor juntamente a vocês, e que seja um momento de alegria, um momento em que a presença de Deus se manifesta no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus, que possamos deixar sermos moldados, sermos alinhados ao tempo de Deus, às datas de Deus, ao coração de Deus. Amém? Então, que você possa fechar os seus olhos, que você possa adorar o Senhor Jesus através dessas canções, destes louvores. Amém? Em nome de Jesus. Tudo que tenho está em tuas mãos. Tudo que sou nasci primeiro em teu coração. Confiar em tua palavra e ter fé no coração é o caminho que tu pregas, que conduz à salvação. E nesse caminho devemos seguir, deixando para trás tudo aquilo que somos, deixando o pecado, deixando o passado para trás. E tendo a certeza que em Cristo nós somos lapidados pelo seu grande amor, pelo seu grande amor.
lapidados, transformados, lapidados, transformados, lapidados em ti, transformados pelo seu amor. Lapidados, transformados, lapidados, transformados, lapidados em ti, transformados pelo seu amor. Tudo que tenho está em tuas mãos. Tudo que sou nasci primeiro em teu coração. Confiar em tua palavra e ter fé no coração é o caminho que tu pregas que conduz à salvação. E nesse caminho devemos seguir, deixando para trás tudo aquilo que somos, deixando o pecado, deixando o passado para trás. E tendo a certeza que em Cristo nós somos lapidados pelo seu grande amor, pelo seu grande amor. Lapidados, transformados, lapidados, transformados, lapidados em ti, transformados pelo seu amor. Lapidados, transformados, lapidados, transformados, lapidados em ti, transformados pelo seu amor. Lapidados, transformados, lapidados, transformados, lapidados em ti, transformados pelo seu amor. Queridos, a presença de Deus é como um rio de águas vivas. Então que nós possamos beber desse rio, possamos mergulhar nesse rio, possamos viver nesse rio. Amém? Por onde a presença de Deus passa, ali há vida. Por onde a presença de Deus passa, ali há transformação, ali há santidade, ali há a presença de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam feridas. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte.
quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam feridas. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas, sim. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos? Que essas canções sirvam de incentivo para nos achegarmos mais perto de Deus, para mergulharmos no rio de Deus. Amém? Fique em paz, em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Que bom podermos cantar louvores. Deus te abençoe, Gabriel. Deus derrame sobre a tua vida unção, graça, poder. Que você continue frutificando por onde você passar, meu filho. Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo louvor ministrado aos vossos corações, por esse período que nós cantemos juntos. Tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Eu queria te convidar essa noite para você abrir mais uma vez a palavra de Deus no Salmos 46. Eu quero retratar-me com vocês, né, que têm nos acompanhado. Nós temos trazido algumas mensagens sobre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, narrada especialmente ali por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Mas hoje eu senti o desejo de quebrar um pouquinho essa série que a gente vem falando, para falar um pouquinho sobre esse salmo, sobre o que Deus pensa a nosso respeito, quem é Deus nesse tempo em que temos vivido. Para alguns, um Deus tão distante, para outros, um Deus tão próximo,
um Deus tão íntimo. E eu queria pensar com você nessa noite sobre estes salmos. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus possa ministrar essa palavra, muito além das minhas palavras, ao seu coração, aos vossos corações. Amém? Meus irmãos, no íntimo de cada ser humano, no profundo dos nossos corações, como eu costumo dizer, existe um anseio, existe uma necessidade, um anelo por segurança. Nós fomos criados para o paraíso. Nós não fomos criados para viver afligidos, para viver temerosos, para viver acuados, quer por um vírus, quer por bactérias, quer por outra doença qualquer que cause morte. Nós nascemos para viver na paz. Nós nascemos para viver num paraíso, conforme eu disse, ao lado de Deus. E a gente sabe, a nossa história nos fez nos distanciar, porque entrou o pecado no mundo. E a cada dia nós temos a preocupação, vamos dizer assim, com as coisas dessa vida. Muitas delas não ficaram nem para a gente ter que se preocupar, mas nós temos nos preocupado. E esses dias que nós temos vivido têm sido dias que têm tomado o nosso tempo, a nossa mente de preocupação. Por mais que algumas relampejos de boas notícias apareçam, dizendo acerca da cura, da probabilidade de uma cura para essa enfermidade que nós temos vivido, através de uma vacina, através de um experimento novo. Apesar desses relances, notícias chegam, mas mesmo assim, nós sabemos que a mortalidade tem sido alta. Nós sabemos que famílias estão enlutadas. Isso nos causa uma preocupação muito grande. Dificilmente você vai encontrar uma família que não tenha uma experiência ou não tenha vivido uma experiência ruim durante esses dias. E isso parece que nos acua, parece que nos deixa meio que pensativos, meio que acuado diante de algo que nós não sabemos o que fazer. Para uma alma
eterna, para seres humanos que foram criados para a eternidade, tudo isso parece ser o fim, parece trazer uma preocupação a mais, nos desmotiva a pensar ou entender por que tudo isso está acontecendo. Talvez seja muito mais fácil nós pensarmos que tudo isso não passa de um pesadelo. A Bíblia está recheada de texto, canções, hinos, assim como esse que nós acabamos de ler, do Salmos 46, aonde fala de uma fé inabalável. Hinos tão lindos como este que fala de um Deus que está ao nosso lado em todo o tempo, que não se cansa de trabalhar em nosso favor. Através dos séculos, palavras têm sido ditas. Há um lugar de descanso para a alma perturbada. Há um lugar de descanso para todos aqueles que estão sendo assolados pela morte, pelo demônio, pelas trevas. Nós precisamos entender que Deus, segundo o texto que nós acabamos de ler, é a Bíblia que está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Este Salmos, ele é um bálsamo para a nossa alma, que está à procura de descanso em meio à tempestade. Em meio a esse turbilhão que temos vivido de notícias ruins, este Salmos, ele cai como um bálsamo, como aquele travesseiro gostoso que você coloca a sua cabeça na hora de repousar, na hora de você descansar. Assim nós olhamos para estes Salmos. Os Salmos retratam um tempo de caos inimagináveis, de um caos terrível. Estes Salmos trata de um contexto assim, parecido com o que nós estamos vivendo, onde trazia preocupação, onde trazia desconforto, onde trazia morte, onde trazia angústia. Ele fala de os montes, aqueles marcos permanentes que existiam muito antes de nós nascermos e que continuarão existindo mesmo depois da nossa morte. Sim, estes marcos, esses montes estão caídos nos meios dos mares, nos seios dos mares, como diz no versículo 2 e 3 do Salmo que nós lemos. Imagine essa grande confusão, imagine esse caos instalado. O mundo está em uma queda livre, meus irmãos. Nós não estamos falando que há uma crise somente no Brasil, nós estamos falando que há uma crise no mundo. E em tempos assim, dias de trevas, a história da humanidade, a experiência humana, ela parece não ter mais como piorar, não ter mais como decair. Em tempos assim, quer no passado ou quer agora no presente, a pergunta que fazemos é: o que devemos fazer? O que devemos fazer neste tempo? Talvez você esteja fazendo essa pergunta para você mesmo. O que eu devo fazer? Pare e pense um pouquinho. Quantas vezes você já se fez essa pergunta? O que eu devo fazer? Eu quero pensar com você, baseado nestes salmos, algumas coisas que nós precisamos fazer para superar este tempo difícil que nós temos vivido. Antes de entrar propriamente no texto, deixa eu
Tem uma história muito conhecida até, a história de um garoto que perguntou ao seu pai: qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai pega aquele menino pelo braço e leva até o aeroporto. Ao chegar ali, ele encontrou um outro avião e perguntou: e este? Qual é o tamanho dele? O menino respondeu: nossa, pai, este é enorme. O pai então disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Os irmãos, nós precisamos manter um relacionamento com Deus assim. Se você estiver longe de Deus, com certeza os problemas serão maiores do que o seu Deus. Mas essa noite eu quero te fazer um convite. Se aproxime do Senhor e veja quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus. Para, diante desses problemas que temos vivido, podermos olhar para um texto desse e perceber que é a palavra de Deus. Perceber que aqui é Deus falando conosco. É um Deus que cuida de cada um de nós. Então, olhando para esse texto e trazendo essa ilustração para a minha vida e para a tua vida, eu quero pensar e tentar responder o que fazer diante do quadro que temos vivido. Primeira coisa é, não fique carregado de temor. E aqui eu não estou falando do temor que está em Provérbios 1:7, onde diz que o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, conforme a sua tradução. Aqui eu estou falando do temor, pavor, medo, angustiado. É desse temor que eu estou falando. Versículo 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Não temeremos. A confiança do salmista aqui estava enraizada no Deus que ele conhecia. A segurança do salmista não estava no seu braço forte, a segurança do salmista não estava na paz terrena, mas ela estava no Deus que ele conhecia. Se nós olharmos aqui num contexto mais rebuscado desse texto, nós vamos perceber que uma tradução ou uma interpretação vai nos dizer que Deus é para nós um refúgio. Deus é para nós e não contra nós. Perceba, observe este pensamento. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. O ser de Deus é por você, é por mim, é por nós. Bem como sua sabedoria, seu poder, sua santidade, justiça, bondade e verdade. Em sua plenitude, Deus sabe quem nós somos, sabe do que nós precisamos, sabe do que você precisa para esse tempo. Deus está engajado ao nosso lado, ao lado de cada servo dele, para o benefício de cada um. Deus não cansa de trabalhar em nosso favor, meus irmãos. Portanto, não temeremos. O salmista aqui, ele identifica pelo menos 3 aspectos específicos dessa relação de Deus para com o seu povo. Deus é por nós, como aquele que não podemos
Deus é por nós como aquele para quem podemos correr quando estamos em perigo. Por isso o salmista diz que ele é o nosso refúgio. Deus é aquele que quando não temos resposta e nós perguntamos o que precisamos fazer, nós corremos para o braço do Pai, para os braços do Pai. Porque ali ele tem um lugar seguro. Ele é o nosso refúgio. O salmista identifica também que Deus é para nós como aquele que é forte quando somos fracos. Ele é a nossa força. Talvez você está tão cansado de tudo que você tem vivido, de tudo que você tem visto, de tudo que chega aos seus ouvidos. Quantas notícias ruins. Talvez isso tenha te cansado, tenha te deixado tão fragilizado. Eu quero dizer para você, Deus ele continua sendo a tua força, meu irmão. Deus ele continua sendo a nossa força. E a terceira coisa que o salmista identifica aqui em Deus é que Deus é para nós. Porque ele está perto quando precisamos de ajuda. Literalmente, um socorro em situações difíceis, bastante acessível. Olha o que diz o versículo 1, vou ler novamente para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso o salmista consegue descrever aqui, sendo o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. O Deus que está presente em cada momento das nossas vidas, inclusive nas tribulações. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, meu irmão, você não está sozinho. Deus está conosco. E o seu filho que veio a este mundo, seu filho que viveu as nossas dificuldades aqui na terra, sabe o que é padecer. Ele olhou para os seus discípulos quando ele estava partindo daqui, voltando para o Pai, e disse: eu estou com vocês. Eu estarei com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, meu irmão. Não temeremos. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não temeremos. Segunda coisa que precisamos fazer como resposta dessa pergunta, o que fazer? Não seja dominado pela tristeza. Olha o salmista narrando aqui este caos. Na segunda estrofe aqui nós podemos ver o versículo 4 e 5. Olha como o salmista descreve o caos que estava estabelecido. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha o caos. Versículo 3. Olha o caos estabelecido. Lembre-se que o que está acontecendo aqui com estes montes, saindo do lugar, se desestruturando. Talvez você esteja pensando que agora o povo estava em pânico. Os fundamentos se abalaram, muralhas caíram, pessoas correndo de um lado para o outro, mães ajuntando seus pequeninos a fim de protegê-los. Mas a atmosfera na cidade de Sião não era de pânico, é de paz e alegria. Sabe por quê? O versículo 4 vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Aleluias! Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus em Cristo Jesus compartilha da sua natureza, porque Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe quem nós somos, por isso Ele fala deste rio. Este rio é a presença doadora da vida de Deus vivo para nossas vidas. Os santos daqui de Sião, você percebe que eles são de uma linhagem estranha, um povo em meio ao caos encontra paz. O que é isso? Como fazer isso? Como viver isso? Eles podem conhecer e conhecerão a alegria até mesmo em meio ao caos, em meio à pior catástrofe. Não porque são um povo desumano, não estou falando isso. Não porque eles têm alguma medida diferente de insensibilidade, de dor, de ver as coisas acontecendo e não perceber a gravidade, não estou falando disso. Na verdade, eles estavam ali, estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Até porque eles são humanos, como eu e você, que temos vivido neste tempo. Mas a capacidade deles de ficarem calmos, ficarem focalizados, estarem focados naquilo que realmente interessava, era resultado de um relacionamento que eles mantinham com Deus. Eles sabiam em que distância eles estavam de Deus. Eles sabiam qual era o tamanho do Deus que eles serviam, porque eles mantinham um relacionamento estreito com Deus. E quando nós mantemos, eu volto lá naquela ilustração que eu tive, quando nós mantemos um relacionamento de proximidade com Deus, nós podemos perceber que o nosso Deus ele é enorme, que Ele é muito grande, que Ele é infinitamente maior do que os problemas que parecem nos sufocar. A presença de Deus nos mantém seguros. Venham e veja. Olha o que ele diz, o salmista diz aqui. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Meus irmãos, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio. Deus tem feito coisas grandiosas. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o que Deus está fazendo no meio disso tudo que nós temos vivido. Deus não pode ser separado de nós. Quer dos crentes do Antigo Testamento, quer das nossas vidas hoje. Deus não está distante de nós. Deus está para nos ajudar. Versículo 5 ele vai dizer: Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus está no meio de Planaltina, Deus está no meio do Distrito Federal, Deus está no Brasil, Deus está na terra, meus irmãos. Ela não será abalada. Os seus filhos não serão abalados. O seu povo vai olhar para tudo isso e encontrar motivo de dar glórias ao Senhor. Até quando as nações bramam contra seu povo, Deus precisa apenas falar uma palavra e a terra se dissolve. É o que diz aqui o salmista no versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações não têm mais nenhuma polegada da terra sobre a qual eles possam firmar os seus pés. Assim é o nosso Deus. Uma palavra ao meu respeito, ao seu respeito, ao respeito do seu povo na terra, Ele dará rumo a tudo que nós temos vivido. A presença de Deus está disponível para qualquer pessoa, para todos que entendam o seu valor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue compreender isso? Que Deus está disponível para socorrer todos quanto clamarem por Ele.
todos quanto recorrerem a Ele. Deus não se reserva para os soberbos, nem para os presunçosos, nem para os poderosos. Ele está disponível para os Jacós de hoje, os Jacós desse mundo. Versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a gente parar para pensar quem foi Jacó antes de ser o Israel, nós vamos perceber que Deus está disponível para todos. Aqueles que são inerentemente instáveis, difíceis, gananciosos, egoístas, distraídos, enganadores. Se um Deus que teve compaixão de pessoas como Jacó, antes de ser conhecido como Israel, podemos ter certeza que Ele também se compadecerá de cada um de nós. Compadecerá de nos ajudar nos momentos em que recorremos a Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Talvez o que esteja faltando para mim e para você seja correr para os braços do Pai. Chegar mais perto de Deus. E se aproximar de Deus num relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Que essa seja uma noite para você entender isso e você recorrer aos braços do Pai, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor. Este mundo não tem nada para me oferecer. Este mundo não tem segurança para me dar. E eu preciso de uma segurança. Terceira coisa que nós precisamos fazer como resposta do que precisamos, o que podemos fazer. Não ignore o que está realmente acontecendo. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender: os tempos são difíceis. E a pressão continua todos os dias. Tendemos a desenvolver uma visão do túnel do tempo e perdemos a perspectiva de vida. De olharmos para trás, olharmos para um lado, olharmos para frente, olharmos para todos os lados e não encontrar o final dessa história. O sofrimento parece, e tem, né? Parece pessoal, tem uma maneira de interiorizar todos os nossos pensamentos, de fazer-nos voltarmos para nós mesmos, de olharmos tão somente para as nossas forças, de olharmos tão somente para dentro de nós e que nós não podemos resolver muita coisa. Nós não temos o que fazer, mas isso gera em nós uma autocompaixão, isso gera em nós um sentimento de impotência, porque os problemas se tornam maiores e nós precisamos nos encostar, nos achegar a Deus, que é infinitamente maior do que os nossos problemas. Deus sabe disso. E, portanto, Ele chama o seu povo afligido a erguer os olhos e contemplar, como diz no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele é quem põe termo à guerra. Ele é quem dispara. Ele é quem tem o controle de tudo. Deus quer que vejamos o que Ele está fazendo em cada cena da história. Ele está abatendo a rebelião dos orgulhosos, das nações que se levantam contra Ele. Versículo 9 vai dizer: Ele põe termo à guerra até os confins da terra, do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Quantos não têm se apegado ao seu braço forte, ao seu exército? A quantos não têm se apegado ao seu poderio financeiro, achando que vai dar a solução?
nós precisamos nos voltar ao Senhor. Entender que o Senhor tem a solução. Se o Senhor der uma ordem, o versículo 9 diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O poder está nas mãos do Senhor. A solução está nas mãos do Senhor. O que está acontecendo em nosso derredor é um caos, mas a solução está em Deus. Ele será exaltado na terra. Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o meu nome será exaltado por tudo que eu fizer. Irmãos, eu creio que em meio a tudo que nós temos vivido, o nome do Senhor será exaltado. Pastor, mas como é que o nome do Senhor vai ser exaltado se no meio dessa pandemia tem morrido crentes? Glória a Deus. O Senhor tem chamado tantos para morar nas mansões celestiais. Naquela mansão que João capítulo 14 diz que ele foi preparar para mim e para você morar. Se essa mansão foi ser preparada para mim e para você, ele veio buscar os seus para morar lá também. Então que nessa noite, talvez o que precisamos fazer, talvez não, com certeza, o que precisamos fazer é nos voltar para o Senhor. Garantir a nossa mansão, o nosso lugar no céu ao lado do Senhor. Que essa noite você possa olhar para tudo que você tem vivido e não se desesperar, mas saber que você tem um Deus que diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós lemos essa palavra e nós não conseguimos compreender uma palavra dessa no primeiro instante. Nós precisamos parar e tentar trazer o nosso entendimento, o nosso racional. Talvez você que seja pai ou uma mãe que esteja me ouvindo agora. Imagine quando você pega o seu filho aprontando ou fazendo alguma coisa que não deveria e você diz a ele: aquieta, pare. É isso que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite. Ele está dizendo: pare de lutar com as suas forças. Aquiete. Confie em mim. Espere em mim. Se volte para mim. Olhe para o que eu estou fazendo. O que eu estou permitindo não é para o mal, mas é para o bem daqueles que me amam. Romanos capítulo 8 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma vontade soberana do Senhor, há uma permissão do Senhor sobre tudo o que está acontecendo. Não se desespere. O que nós precisamos é nos voltar para o Senhor, encostar no Senhor, relacionarmos com o Senhor, nos aproximarmos mais e mais do Senhor, que nós deixaremos de ver o absurdo que está acontecendo. Eu não estou falando para você fazer pouco caso, não estou dizendo isso. Eu estou falando que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, nós veremos o tamanho do nosso Deus, nós veremos o poder do nosso Deus, aquele Deus que nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Não importa a notícia, não importa o quadro que você esteja vivendo. A palavra de ordem do Senhor essa noite para mim e para você é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Aleluias, aleluias. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que hoje seja uma noite que o Senhor nos revista de fé ao ponto de podermos crer
que é Deus que está falando isso conosco, que Deus está agindo em meio a tudo que temos vivido. Deus está agindo em nosso favor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Creia, creia, confie no Senhor. Entregue completamente o seu caminho na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. O mais Ele vai fazer por você. O mais Ele vai fazer por você. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você esteja num leito de hospital. Talvez você esteja angustiado. Eu quero dizer para você nessa hora, Deus está aí com você. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo Ele vai fazer por você. Que você possa se sentir abençoado com esta palavra. Se sentir fortalecido com esta palavra. Pela certeza que temos que um Deus que criou todas as coisas se preocupa comigo e com você. E agora Ele faz questão de estar do nosso lado. Para nos socorrer, para nos alegrar. Para saber que, por mais que os montes se abalem, por mais que a Covid esteja do nosso lado, Deus é muito maior do que tudo isso. E Ele está conosco. Que Deus aquiete o seu coração nessa noite. Que Deus acalme seu coração neste tempo. Para você encontrar paz, mesmo em meio ao caos que temos vivido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu amigo. Ouça a palavra do Senhor. Volte-se para o Senhor. Recorra ao Senhor. Porque assim, mesmo se a morte bater na sua porta, a palavra de Deus diz que aquele que crer no Senhor, mesmo que morra, este viverá. Garanta a sua mansão celestial. Garanta a sua casa espiritual com Deus. No lugar onde Ele foi criar, formar, estabelecer morada para mim e para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não esqueça, se Deus falou ao seu coração e você quiser colocar a sua decisão aí no nosso chat, nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar apresentando a sua vida no altar do Senhor. E assim, se você se identificar, deixar um telefone, nós entraremos em contato com você. Nós nos aproximaremos de você. Nós queremos andar com você. Estabelecer um tempo de um relacionamento com a tua vida, para andarmos juntos na direção do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse cântico que nós podemos recitar essa noite aqui, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso refúgio em meio às tribulações. Deus, e que tempo, que palavra oportuna para este tempo que temos vivido. Deus, que nessa noite, onde quer que a nossa voz chegue, Pai, que em nome de Jesus haja vida sendo estabelecida onde a morte tem inundado corações. Pai, onde pessoas possam estar com seus corações almejando, desejando a morte. Pai, que essa palavra chegue e adentre este coração, trazendo vida, segurança no Senhor, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos carregados de temor, que nós não sejamos cheios de temor, que nós não sejamos dominados pela tristeza, em nome de Jesus, Senhor. Que nós saibamos, Deus, exatamente o que está acontecendo. Que nós possamos entender a dimensão de tudo isso que temos vivido. Pai, mas que também, ao mesmo tempo, nós possamos ser inundados pela certeza do tamanho, da grandeza, do poderio do nosso Deus, do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus, que nós possamos ser cheios de fé nessa noite, para encontrarmos no Senhor o refúgio que precisamos, a segurança que precisamos. Deus, estabelece em nossos corações um tempo de um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, a nossa história seja mudada a partir do momento em que nos relacionaremos com o Senhor de uma forma pessoal. Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão, sobre a tua parentela. E o povo de Deus diz: amém e graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua semana. Que seja uma semana de paz. Seja uma semana de boas notícias para a tua família. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, Senhor meu.